No Correio aqui, nos últimos anos, teve 4, 5 greves. Nenhum trabalhador sabe o que é alienação do trabalho. Nunca parou para pensar nisso daí. O processo de desenvolvimento da consciência do trabalhador não é um processo filosófico, é um processo prático. O trabalhador percebe o antagonismo das relações de produção num antagonismo de classe. Chega uma hora que ele fala, aquele cara lá é meu inimigo. E vai chegar uma hora, por exemplo, no Correio, que a evolução da organização operária, quando um cidadão do escritório for entrar para trabalhar, ele vai apanhar na porta do setor. Os trabalhadores vão falar, você é um engravatado, está furando a greve, você vai ficar aqui do lado de fora com a gente. Não, vou entrar para trabalhar. Se entrar, vai apanhar. Quer dizer, o antagonismo, ele vai se criando através da luta de classe, não através da filosofia. Desse jeito, tá certo? Com esse negócio da reificação dele, a gente precisaria contratar um psicanalista para fazer a revolução. Não tem sentido isso daí. É sobre esse tipo de extrapolação que se baseia toda a teoria de que a classe operária já não pode mais. Reificação, porque o trabalhador ele se transforma numa coisa, res, né? A coisa pública, do latim coisa, a transformação da pessoa em coisa, a coisificação, exatamente. Coisificação significa que você é um objeto, você não tem mais. Também isso é uma teoria idealista, né? A consciência, esse fator autônomo, ela é arrancada do trabalhador. Então o trabalhador vira uma coisa. O que é absurdo porque a gente não conhece nenhuma pessoa que virou coisa. Todas as pessoas pensam de uma maneira ou de outra. Não é. Elas têm consciência. A consciência pode sofrer muitas alterações, mas ela tem consciência. É uma teoria, inclusive, elitista. Se você é um intelectual, se você é um Lucas, aí você tem consciência. Também não está trabalhando na fábrica, não está submetido ao sistema taylorista, então ele é consciente. Mas o trabalhador é uma coisa. Não, isso aí não tem cabimento. Eu não entendi, você fez uma colocação de que essa teoria levaria a uma conclusão, uma sobrevalorização da classe operária, tá certo? Eu consegui perceber isso em outros aspectos, mas, por exemplo, alguns idealistas anteriores, do século XIX, eu queria lembrar até o nome do filósofo lá, o pai do pessimismo, lá me fugiu o nome. Hume. Isso. Ele ele vê a revolução como uma excrescente, uma manifestação dos piores instintos da humanidade, né? Já porque justamente ele vê a classe operária em movimento como um negócio animalesco, coisa e tal. Esses caras aqui procuram se apoiar numa base de setores que defenderiam a revolução. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam assim, que a classe operária por si mesma não conseguiria chegar a essa... Né, quando ele fala, por exemplo, que o proletariado realiza contra si mesmo, né, considerando o primeiro texto. Então, isso aqui não seria isso aqui agora, inclusive, me reforçou essa ideia, essa colocação sua. Quer dizer, não seria um processo, ao contrário, de quem vê a classe operária como uma bosta, que não é capaz de, tá certo? Quer dizer, de um processo de desenvolvimento, de organização num partido próprio, chegar à revolução, a uma etapa superior da sociedade, né? Nesse momento aqui que ele escreveu o livro, ele não via assim a coisa. Mas a teoria ela já daria margem para a próxima etapa, que é o seguinte. Os trabalhadores não vão conseguir fazer a revolução porque não têm consciência. Que na verdade, assim, tudo bem, aí pode ler o livro, criticar laboriosamente cada termo filosófico dele. Mas essa teoria eu conheço ela de cor e salteado. É a teoria pequeno-burguesa de que só um grupo de iluminados pode fazer a revolução porque o trabalhador é uma besta fera que não é capaz de pensar. A típica teoria pequeno-burguesa é a teoria do anarquismo, do foquismo, do liberalismo burguês, e todas as teorias pequeno-burguesas se apoiam na mesma teoria. Só que aqui está expressa de uma maneira, né,
reificação e tal. Então, um cidadão mais simples, aí um pequeno burguês brasileiro, menos filosófico, menos alemão, falaria o seguinte: o povo é atrasado, é burro e tal, não faz, tá aí, ó, tá dopado pelo regime político, não faz a revolução. A teoria serve para isso, você entende? Como você não acha, mas é uma teoria necessária, a conclusão dele é obrigatória. Se você não acha que as contradições do capitalismo impelem uma massa de pessoas que realmente não é culta para uma atividade revolucionária, bom, então a revolução tem que ser feita por uma minoria, porque para pensar o problema tem que ser uma minoria. A maioria dos trabalhadores vai parar de trabalhar para elaborar toda uma teoria de transformação social. O cara mal consegue sobreviver. Como é que ele vai ficar com essas teorias? Esse é um problema sério. Quer dizer, só dentro da universidade, só no meio de pessoas iluminadas, é que você vai conseguir efetivamente fazer a revolução. O trabalhador não vai fazer, ele é reificado, ele é alienado. A palavra alienação, como todo mundo usa hoje, vem daqui, tá certo? A escola de Frankfurt como é que se diz? Reciclou o conceito dele, e a esquerda de 68 usou e abusou da palavra alienado, virou um insulto. Você é um alienado. Alienado quer dizer isso aí, você é um trabalhador braçal, tá certo, que nem um negro que trabalha na roça, que eles chamavam, naquela época era negro boçal, tá certo? Daí que vem a palavra boçal. O negro boçal virou o trabalhador alienado. Você é um alienado e tal. Você vota na burguesia. Pessoas sem consciência. Essa ideia é muito dominante para mim dos professores, né? De que professores na universidade de uma maneira geral, de que o problema seria educar o povo. Né? Porque se você elevasse o nível educacional da população, você criaria condições mais adequadas para uma superação. Quer dizer, na verdade, quer dizer, essa é a versão reformista do Fouquismo. O Fouquismo é assim: o povo não vai fazer a revolução porque é burro. Então vamos juntar os inteligentes aqui, 20 caras, pegar em armas e forçar a revolução. Outro fala: pô, o povo não vai fazer a revolução porque é burro. Então vamos educar o povo, que um dia ele vai ser educado e vai fazer a revolução. Pô, nenhuma das duas teorias vai dar nunca certo. Só conduziu a verdadeiras pantomimas políticas, tá certo? Isso aí não tem cabimento. A revolução é obra das amplas massas operárias. Se não for obra das amplas massas operárias, não vai ser nunca. E as amplas massas operárias, a maioria é de uma ignorância dolorosa. E não vai conseguir se educar antes que a revolução aconteça. Porque o capitalismo não vai permitir. Então, é por isso que todo mundo cai no impasse. Ou a revolução é produto do movimento cego da história que impele as massas para o enfrentamento com o capitalismo, ou a revolução tem que ser feita por alguns iluminados. Esse é o X do problema. E aí o que acontece, né? Só para concluir aqui um pouco, já abrir a porta para a continuação da teoria. Quando o capitalismo teve um pequeno período de desenvolvimento, os intelectuais pensavam assim, caíram num pessimismo total e completo, que é a característica da escola de Frankfurt. Essa escola de Frankfurt eram os intelectuais burgueses pessimistas. Então o próprio Lucas fez uma piada contra ele. Então ele falou, quando ele era stalinista, né? Falou: a escola de Frankfurt é o grande hotel Abismo. Quer dizer, são os burgueses, na maior filosofia, e sempre na beira do abismo, tá certo? O grande hotel Abismo. Lógico, porque de fato, aí eu sou obrigado a concordar com ele. É o grande hotel Abismo. São os burgueses filosofando sobre o Apocalipse. Mas o Apocalipse é um panorama do hotel. Você entende? Sabe aquela janela de vidro? Então ele olha lá, nossa, fala, que coisa, né? Veja esse abismo aqui, aí toma um chá, pede um uísque escocês e tal. É, de fato, isso aqui, olha que terrível. Para comercializa.
Fala. Marx fala no Capital que a alienação é relacionada ao valor de troca, né? Quem fala? Marx. Valor de troca, ele cita o alfaiate, que é uma Bíblia. Então ele aliena um produto dele, tem o valor de troca, para pegar um valor de uso, que é a Bíblia, para ele. E a alienação, hoje em dia, tem alguma coisa relacionada também à produção. Por exemplo, um operário que não sabe toda a linha de produção. Diz que ele está alienado. Essa alienação é de Marx ou é do neomarxismo? Que diz que o operário está alienado politicamente? Não, alienado no meio de produção. Por exemplo, ele não conhece toda a produção dele. Ele só sabe, por exemplo, parafusar. Então, essa parte da teoria, ela é desenvolvida de uma maneira abusiva para chegar à conclusão da alienação política do trabalhador, você entende? Como um fenômeno. Porque veja bem, qual que é o truque? Se a forma mercadoria, que é daí que o Marx parte, leva o trabalhador para a alienação, qual seria a solução do problema? Como resolver esse problema? Porque a mercadoria vai continuar existindo até depois da Revolução. Se o que impede a Revolução é a forma mercadoria, a forma de valor, como resolver o problema? Não tem solução a esse problema. É ou não é? Logicamente que eles vão encontrar soluções mágicas, mas é uma bobagem. Não tem solução mágica. Se eu, por exemplo, falar o seguinte, o fato de você respirar ar impede que você seja revolucionário, bom, então não vai ter nunca uma revolução. A não ser que a gente vire peixe, sei lá. Bom, até o peixe também respira ar. Teria que se transformar num mineral, alguma coisa estranha. Quer dizer, a sociedade é baseada na mercadoria. Se a mercadoria conduz a que a classe operária seja incapaz de fazer a revolução, bom, então não vai acontecer nunca nenhuma revolução. É um fato consumado. O que Marx falava, Marx nunca pensou em tirar nenhuma conclusão estapafúrdia como essa. O que Marx falava é o seguinte, o capitalismo, ao invés de elevar o ser humano à cultura, embrutece o homem. Mas que daí que esse embrutecimento inviabilizasse a revolução, ele nunca falou isso. O que ele, na verdade, pensava é o seguinte, bom, mesmo bruto, o trabalhador vai fazer a revolução. O Trotsky que tem uma conclusão que, na minha opinião, é a conclusão exata, precisa. Né? A revolução será feita por pessoas embrutecidas. O nível de compreensão do conjunto dos problemas é desigual dentro da classe operária. Por isso é necessário um partido. Porque se todo mundo fosse esclarecido, não precisava de partido. O partido é aquela seleção dos mais esclarecidos. Por que você precisa selecionar mais esclarecidos? Porque justamente tem gente que é menos esclarecida. O partido é uma minoria em relação à classe. Então, a maioria não vai ser totalmente esclarecida. Mas isso não vai impedir ninguém de fazer uma revolução. Até porque a revolução acontece assim. Quando vem você vê numa greve, os trabalhadores estão indecisos. Tá certo? Será que é o caso de fazer a greve? Será que não é o caso? Aí vem um cidadão da empresa lá e fala, vai ter demissão e tal. Mas se você tem 4 ou 5 pessoas que gozam da confiança dos trabalhadores, que os trabalhadores pensam que eles são pessoas sérias e honestas, que são dirigentes sindicais ou líderes dos seus locais de trabalho, e eles falam, pega o microfone lá e fala assim, não, companheiro, está na hora de fazer a greve. Por isso, explica e tal. A explicação em si não é o fundamental. O fundamental é a autoridade política que aquela pessoa tem na hora da greve. Na Revolução Russa foi assim também. Os bolcheviques começaram, ganharam a confiança da classe operária pela política deles. Quando eles tomaram o poder, os operários falaram assim, bom, são os nossos. Tomaram o poder. Quando eles falaram, vamos enfrentar a burguesia na guerra civil, eles falaram, vamos enfrentar a burguesia na guerra civil. Quer dizer, a confiança é uma relação mais complexa do que uma relação de professor e aluno, onde você tem que, a cada minuto, explicar para o cidadão o que você está fazendo. Ela é uma relação parcialmente baseada no convencimento e na razão, parcialmente baseada na experiência prática dos trabalhadores. Isso não tem nada a ver com essa filosofia. Você percebe? Esse negócio de chamar as pessoas de alienadas, esse é um negócio pequeno burguês. Você tem que ir na fábrica, pegar o operário lá totalmente atrasado, confuso, calmamente, bondosamente, convencer ele a se integrar no movimento sindical e político da classe operária.
Você tem que desculpar toda a ignorância dele, não tem que brigar com ele, porque ele, em vez de que vir na reunião do partido, quer ir na reunião da igreja evangélica no domingo. E você pacientemente, calmamente, tem que ir aproximando ele por exemplos práticos. Que ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai se convencer que tem que fazer. É assim que funciona o negócio. Não tem nada de alienação, nem de reificação, nem nada de nada. Isso daí é uma coisa de intelectuais. Essa ideia aí da reificação, essas teorias elas já são apresentadas na universidade, junto com a ideia de que a revolução é um negócio impossível. Né? Mas, é bem conveniente para essa ideia. Né? Mas o próprio Lucas não apresenta essa ideia, né? Ele coloca, ele só ajeita a bola para o outro chutar, né? O Lucas, ele era assim o problema de todo intelectual burguês, né? Entrando na obra dele. Ele era um intelectual burguês que aderiu ao marxismo, tá certo? Mas a adesão ao marxismo dele não eliminou os preconceitos intelectuais que ele tinha. Então ele vai procurar, como todo intelectual burguês que é mais super, ultra gostoso, ele vai fazer o marxismo do jeito que ele gosta. Porque você acha que um intelectual burguês da universidade vai simplesmente ler fielmente Marx como se fosse uma Bíblia, como se fosse um catecismo, naquela ortodoxia? Não, ele tem que dar um toque de originalidade, porque finalmente ele é um grande intelectual e tal. Quem é Marx para dizer o que eu tenho que pensar? Eu sou melhor do que Marx, tá certo? Então ele, como muitos já fizeram, reelaborou o negócio do jeito dele, procurando ao mesmo tempo, não contrariar o mestre e tal. Ele critica o Engels, porque Engels já também, vamos ter que aceitar também o Engels. Marx e ainda por cima Engels. Critica o Lenin, tá certo? Lógico. Depois ele não tinha coragem de criticar o Stalin, que era um ignorante de 4 costados. Não sabia nem escrever o nome. Porque o Stalin tinha uma pistola desse tamanho apontada para a cabeça dele. Aí ele ficou miudinho, tá certo? Mas o Marx, o Engels, o Lenin, não respeito ninguém. Você acha que eu sou um cara religioso, que lê o Capital como se fosse a Bíblia? Não, eu sou um cidadão original. Então ele procurou elaborar a teoria sem também ofender demais. Misturou as coisas. Mas ao elaborar a teoria, os mais espertos, que leem o livro, logo percebem que aqui tem uma deixa para desenvolver uma teoria totalmente diferente. Que é o que ele queria mesmo. Ele estava preocupado de mostrar que, veja, esse negócio de que a consciência é o reflexo servil da matéria, isso aí não é comigo. Eu sou um intelectual. Eu sou uma consciência criadora. Você acha que eu vou aceitar uma tese como essa? Esse aqui o interesse de classe aqui fica transparente numa leitura atenta do negócio. E é por isso que isso daqui é muito apreciado por intelectuais marxistas, entre aspas, universitários. Tá certo? Porque na universidade, você falar que o trabalhador é alienado, não custa nada. O que você vai fazer com os trabalhadores? O trabalhador é só no livro, só no quadro negro. Você não vai fazer reunião com o trabalhador, você não vai organizar célula de operários num partido, você não vai fazer greve, você não vai organizar um comitê eleitoral operário. O trabalhador é uma fantasia, uma figura num livro de escola. Então você pode falar o que você quiser. Nós, pobres marxistas, ortodoxos, religiosos, que temos que trabalhar com a classe operária de verdade, nós temos que entender que o trabalhador não é alienado. Porque se a gente pensar que ele é alienado, a gente não consegue ir para frente. É um problema de classe social. Por isso que eu falei que o marxismo acadêmico é um problema. É um vale-tudo. Então o trabalhador o Taylor descobriu um sistema lá de compartimentalização do trabalho, organização psicológica do trabalho, pronto. Não vai mais ter revolução. Esse aí não é muito para a cabeça. Teoria não tem, é uma extrapolação totalmente indevida da teoria marxista e não tem nada a ver com a teoria de como se desenvolve a consciência de classe dos operários. O operário, ele aprende assim, ó. Ele pode trabalhar na fábrica mais alienada que você inventar. A greve é inevitável, porque o salário, infelizmente, todo mundo que vive do salário sabe disso. O salário não dá, normalmente não dá.
E tem momentos que a situação fica insuportável. Então a greve, ela é inevitável. O trabalhador pode ser alienado o que for, mas ela é inevitável. Quando a greve extrapola para a ocupação da empresa, grandes piquetes, quando a burguesia começa a ficar assustada, por exemplo, uma greve no Correio, eles falaram, o Correio estava perdendo quanto que falaram lá? 5 milhões por dia na greve? Era esse o cálculo? Hã? Então, o Correio estava perdendo 20 milhões de reais por dia na greve. Se o negócio ameaçar de durar 3 meses, vem esse educador fundamental da classe operária que se chama Polícia Militar. E baixa a ripa no peão. Tá certo? Aí ele, empiricamente, ele olha e fala assim, chegou os homens. Significa o seguinte, traduzido para a linguagem filosófica, a presença do Estado burguês como organização da classe patronal na greve, do aparato repressivo do Estado. Isso aí ele rapidamente, aí vem você e fala assim, tá vendo essa polícia aí? Essa polícia mostra que o governo, né? Aí o orador, operário, instruído vai falar o seguinte, companheiros, a presença da polícia na greve mostra que a polícia não está aqui para defender o cidadão. Você aí, Manuel, quando sua casa foi assaltada, lá seu barraco na favela, a polícia veio? Não. Tá bom, eles estão aqui agora para defender o patrão. Então você está vendo que o Estado trabalha em favor do patrão e não liga para o trabalhador. É assim que o cara aprende. Todo mundo que já participou de um movimento operário sabe disso. Isso é assim mesmo. Não é um processo filosófico nem nada. E é inevitável, não tem como conter esse processo. Para conter esse processo, você chamar o Lula. Aí o Lula vem e fala, não vamos bater na polícia, os policiais também são trabalhadores. Aí confunde a cabeça do peão, mas a experiência é prática, não é uma experiência filosófica. Não tem uma extrapolação absurda. Quer dizer, em termos teóricos, deixando de lado a brincadeira. A consciência de classe se forma de um ponto de vista prático e teórico, através da propaganda, da agitação e dos enfrentamentos concretos da luta de classe. É assim que se forma a consciência de classe. E a consciência de classe forma-se assim, e organizam-se os partidos operários, independentemente da forma de organização do trabalho, da alienação da mercadoria, da imprensa capitalista, dos mecanismos políticos e objetivos da economia capitalista para confundir o trabalhador. As massas operárias aprendem pela experiência. É uma teoria bem mais objetiva, bem mais simples. Essas teorias aqui, que são moda na universidade, elas confundem totalmente o processo. Isso aqui não tem nada a ver com a teoria marxista da evolução da consciência de classe dos trabalhadores. Nada a ver. Embora, se vocês tiverem a paciência de pegar esse livro, que não é pequeno, tá certo? Que tem 600 páginas, e vocês lerem o livro todo, vocês vão ver que tem inúmeras citações de Marx, termos marxistas, consciência de classe, superestrutura, estrutura econômica, valor, mercadoria, citações do Capital, citações da sagrada, da ideologia alemã, do manifesto comunista e tal. Agora, o que eu acho assim, é importante, né, fazer a crítica cabal disso daí, porque vocês podem reparar que a tese dele é uma tese que se coloca frontalmente contra a organização revolucionária. Se uma pessoa começar a se basear nisso daqui, ela vai tentar descobrir a quadratura do círculo para organizar o operário no partido. Ele vai se afastar do mundo real. Ele vai tentar encontrar uma fórmula misteriosa para fazer, sei lá, invocar a consciência revolucionária da classe operária. Depois vai aparecer, como ele falou, tá certo? Uma pessoa que fala assim, bom, como a classe operária não tem consciência, pela organização do trabalho, alienação da mercadoria, blá, 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 toda uma conversa, então a revolução não é mais possível. Não, isso não é assim.
Veja o caso da Palestina, para concluir. Tá certo? Veja como é o negócio na Palestina. O Hamas, que ganhou a eleição aqui, é uma organização religiosa muçulmana fundamentalista. É o que o pessoal está falando, né? A vitória do Hamas é a Revolução Verde. Por que verde? Porque todos os eleitores do Hamas estão com aquele paninho verde na cabeça, bandeira verde, que é a cor da religião muçulmana. Agora, ele não tem consciência política, porque aí já... Eles acham que a consciência política deles está misturada com um negócio religioso. Mas não é que eles não tenham. Está misturada com o negócio religioso. Eles veem o problema como um problema religioso, em parte. Agora, à medida que a coisa vai se desenvolvendo, mais e mais eles vão adquirindo uma consciência real do que está acontecendo. Quer dizer, já se livraram da Al-Fatah, corrupta, vendida para os israelenses para o imperialismo norte-americano. É uma tese nefasta a ideia de que a população é tão ignorante, tão dominada pelo capitalismo, que não vai desenvolver uma consciência revolucionária. Isso é totalmente nefasto. Bom, mais alguma pergunta, companheiros? Quem? No dezembro do ano passado, no Vale dos Sinos, teve uma manifestação de operários lá desempregados do calçado, né? E a polícia matou um operário asfixiado lá. E o João Felício, esse da CUT, foi lá para um ato público, ele falou que o problema era que os brigadianos estavam com salário muito baixo. Então o cara foi lá reivindicar ainda soldo maior para a polícia. Botar o salário mais baixo, né? matou o operário lá. Olha, esse é radicalizado mesmo, em torno do salário. Não, isso aí vai ao pelego ridículo, né? Mas o problema aí não é o que ele falou. O problema é o que a gente tem que falar. Esse também é agora que você falou isso aí, uma decorrência importante é o seguinte. Essas teorias, elas levam a atenção das pessoas para aquilo que a burguesia está fazendo. Como se você fica impotente diante do que está acontecendo. Nós temos que ir lá, tá certo? E nós temos que falar o que a gente acha. Nós temos que dar à classe operária uma voz para expressar aquilo que ela praticamente já sabe, mas não expressa porque não tem organização. O mais importante de tudo não é o que a imprensa capitalista fala, não é como é organizado o trabalho, o que eles falam dentro das empresas, o que eles fazem para conter o operário. O mais importante é aquilo que a gente vai falar. Porque aquilo que a gente vai falar, o operário vai preferir. Também tem esse detalhe. Por exemplo, no Correio, o fato de a gente nós temos aí no Correio, entre os 100 mil trabalhadores do Correio, o órgão de imprensa que maior impacto tem na categoria, de longe, muito superior a qualquer outra coisa, é uma grande vitória. Por quê? Todo trabalhador do Correio sabe que a própria empresa do Correio tem um extensivo trabalho de imprensa e de comunicação com os trabalhadores. Extensivo. Os trabalhadores não querem saber o que o Correio diz. Os trabalhadores querem saber o que a gente diz. Quando a Rede Globo falou que a greve tinha acabado, o pessoal falou, o que vai dizer o boletim que está saindo na greve? Isso que eles queriam saber. A hora que o boletim saiu e falou, a greve continua, não tem Rede Globo. Por isso que o mais importante é o que a gente diz e o que a gente faz. Não o que os outros dizem e fazem. Por isso a gente tem que ser ativo, criticar, intervir, se organizar permanentemente. O trabalhador quer ouvir o que a gente tem a dizer, não o que os outros têm a dizer. Em todos os lugares. Isso também contraria essa teoria, de que aqui tem um trabalhador passivo, de que ele está sob o domínio de outras forças, ele é alienado. Isso é uma teoria passiva, ele não é nada. Nós temos que ir lá. É como o Lenin fala no que fazer. Um cidadão levanta o seguinte, mas os trabalhadores não têm consciência política. Ele falou, também pudera. Ninguém fala de política para os trabalhadores, como é que eles vão ter consciência política? Vai lá e tira um jornal e ele vai ter consciência política. Essa é a teoria marxista da consciência do trabalhador. Bom, mais alguma coisa, companheiros? Encerramos?
Primeira pergunta. Por que as teorias do chamado marxismo ocidental procuravam apresentar uma alternativa ao marxismo? Explique contextualizando. Bom, 3 grupos apresentaram uma resposta parecida que se complementa. Seria basicamente o seguinte, eu vou ler de um deles. Porque eram intelectuais burgueses que estavam pressionados pelo stalinismo, que ganhou certo fôlego com a ajuda da burguesia, com o objetivo de derrotar o movimento operário mundial. Basicamente, as respostas relacionaram, né, o problema do stalinismo e do movimento operário. 2 grupos apresentaram uma resposta diferente, o grupo 4 e o grupo 5. Bom, então, o grupo 4 apresentou essa resposta colocando que as teorias do marxismo ocidental surgiram para evitar que a classe operária colocasse em prática uma política verdadeiramente revolucionária. Basicamente, essa é a ideia central da resposta deles. E o grupo 5 não contextualizou a resposta, colocou o seguinte, que eles não viam na classe operária um sujeito histórico capaz de transformar, e em nome do próprio marxismo, doutrina que gozava de grande prestígio, surge a ideia de que o marxismo precisa ser renovado. Bom, na verdade, eu acho que a interpretação que é apresentada nas respostas aí, ela não é uma boa interpretação pelo seguinte. Esse chamado marxismo ocidental aí aparece como um fator ativo na luta contra a classe operária e tudo mais. De fato, não foi assim, né? O surgimento desse tipo de ideologia, ele é a expressão de uma tendência pequeno-burguesa. Ele não é um fator ativo. Ele não criou nada, não organizou nada. Na medida que as pessoas, que a pequena burguesia, pressionada, por um lado pela sociedade burguesa e por outro lado, pelas tendências combativas da classe operária e tudo mais, eles foram formando uma ideologia que era produto dessas pressões. Acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Vocês vejam, por exemplo, a burguesia explorava todas as debilidades do stalinismo, que era uma força política contra-revolucionária, que se chocava com o interesse do movimento operário e tudo mais, para atacar não o stalinismo, mas para atacar o marxismo e a classe operária. Você nunca vai ver no interior da propaganda burguesa, em geral, um ataque contra o stalinismo, como sendo diferente do marxismo, como sendo diferente do comunismo, como sendo diferente da classe operária. A burguesia faz questão de insistir que o stalinismo é uma das manifestações típicas do autoritarismo comunista, da ditadura totalitária que o comunismo vai implantar, né? Desse tipo de filosofia que quer transformar o ser humano em robô, que quer acabar com a individualidade, todo esse jargão, toda essa propaganda direitista, reacionária, etc. e tal. Bom, os pequenos burgueses intelectuais, como sempre acontece, isso é muito tradicional, eles queriam fugir da linha de fogo. Então, na medida que o stalinismo começou a entrar em crise, eles rapidamente procuraram se afastar do stalinismo, e não só do stalinismo. Procuraram se afastar do marxismo enquanto tal, né? Uma coisa que a gente tem que entender sobre a pequena burguesia intelectual, e a pequena burguesia em geral, é que a pequena burguesia, como classe social, ela tem um sentimento muito grande de busca de prestígio. A pequena burguesia, é da própria natureza de classe da pequena burguesia, a necessidade de, digamos assim, para falar de uma maneira mais popular, aparecer bem na foto. Vou explicar isso aqui porque muita gente não entende esse problema. O operário, ele tem um pouco disso daí também, mas não é uma coisa determinante na vida do operário.
O operário ele tem que trabalhar para sobreviver, tá certo? A burguesia, ela também procura aparecer bem na foto, mas ela sabe, né, até por uma experiência comprovada, que o que define as coisas em última instância é se eles têm dinheiro ou não têm dinheiro. Aparecer bem na foto é uma coisa secundária. Inclusive eles acham assim, que aparecer bem na foto é uma coisa que decorre da quantidade de dinheiro que você tem. Bom, a pequena burguesia já não é assim. A pequena burguesia, né, como existe aqui no interior da pequena burguesia, a classe, vamos supor, dos pequenos comerciantes, dos pequenos industriais, né, da pequena indústria, e os profissionais, quer dizer, o trabalho deles se apoia muito na atividade individual. Então, a aparência que eles tenham é muito importante para esse trabalho individual. Então, você pode ver, por exemplo, que enquanto um capitalista industrial é capaz de passar 7.000 cheques sem fundo sem ficar preocupado, o pequeno burguês ele fala, não, eu tenho que preservar o meu nome. Uma vez saiu uma reportagem da TV Bandeirantes, que estava, TV Bandeirantes ou TV Manchete, não sei, que estava numa situação de crise. Então a TV Manchete tinha dado 14.000 cheques sem fundo. E estava lá pressionando o banco para emprestar dinheiro para tirar a empresa do buraco. Um pequeno burguês típico, ele dá um cheque sem fundo, ele fica desesperado, porque é o nome dele. Ele não tem capital, né? E o problema dele é esse daí. O estabelecimento dele, ele tem que manter a imagem. Bom, quando chega nos intelectuais e nos profissionais liberais, então, aí o problema vai às raias do absurdo, do paroxismo. Né? Porque se você, vamos supor, aí até é uma coisa que tem um fundo maior de verdade. Se você é um médico, por exemplo, e todo mundo acha que você é incompetente, você vai perder a clientela, você vai morrer de fome. Então, o problema do prestígio, né, é um problema chave para a pequena burguesia. O pequeno burguês, ele se preocupa muito com esse negócio. Esse é um problema que nós enfrentamos no nosso partido de uma maneira sistemática. A esquerda pequena burguesa, já sabendo que, já sendo assim, por natureza, tá certo? A esquerda pequena burguesa, que eu digo assim, os militantes do PT, do PSTU, do PSOL, do PCdoB, eles fazem uma campanha para desprestigiar o nosso partido. Né? Então, dentro da esquerda se criou uma espécie de sociedade. Existe a sociedade dos bons, né? Existe os que estão fora da sociedade, que são os maus, que somos nós. E com isso eles criam uma barreira para que o setor mais atrasado da pequena burguesia venha assim, ingressar no nosso partido, logicamente. Daí a campanha sistemática de que o PCO é sectário. Ninguém sabe o que é sectário. Essa aqui é a grande verdade. Se você fizer uma pesquisa, você não vai conseguir uma única resposta correta do que é sectário. Mas é uma ofensa. Isso aí ninguém tem dúvida, certo? É como xingar a mãe. O PCO, daí tem também um negócio assim, o PCO é pequeno, o que também é uma coisa relativa. Tem grupos muito menores do que a gente, fala que nós somos pequenos também. E assim por diante. É tudo um negócio depreciativo. Né? Então, vocês imaginem o poder que tem isso daqui para a intelectualidade de esquerda pequena burguesa. Então, a burguesia, ao atacar sistematicamente o stalinismo, ao colocar que o stalinismo é uma teoria retrógrada e tal, criou uma tendência que se afastava disso. Os intelectuais de prestígio não queriam ser confundidos numa época com o stalinismo. Mesmo que eles quisessem ser marxistas, eles não queriam ser confundidos com o marxismo parecido com o stalinismo, aquele que era criticado pela burguesia. Em grande medida, o surgimento do marxismo ocidental, do chamado pseudo-marxismo ocidental, é um problema típico de prestígio da pequena burguesia. É um marxismo que é aceito
né, que é, como é que se diz? Respeitável, prestigiado dentro da universidade, dentro da intelectualidade. Então, por exemplo, se você chegar lá e falar assim, eu sou marxista, mas eu não sou determinista. Então, esse código, ninguém sabe direito onde é que eles querem chegar com isso. Já é um código para você dizer o seguinte, como eu sou marxista água com açúcar, você me aceita? Aí vem o burguês, que é o dono da cátedra, o dono da universidade, parabéns, meu filhinho. Então você não é, você é leninista? Não, leninista não, leninista é feio. E você é a favor da ditadura do proletariado? Não, não, não. Socialismo só com democracia. Ah, agora gostei, democracia, assim que se faz e tal. Né? É uma manipulação grotesca da psicologia social do pequeno burguês. Grotesca, não é um negócio, como é que se diz? Ninguém nem disfarça isso daí. A manifestação disso no movimento operário é ainda mais grotesca, a gente já viu, né? O pessoal, o PCdoB, que é um partido burguês, no Correio, por exemplo, eles ficam com os truques para tentar intimidar os nossos militantes. Né? Eu, por exemplo, uma vez fui no congresso da Fentec, estava lá com o Edson, daí passava um cara do PCdoB e falava assim, e aí, Edson, onde é que está o seu pai, o PP? Ah, você imagina que terror? Nossa, a gloriosa personalidade do PCdoB está falando que o PP é meu pai, quer dizer, eu sou obediente como um filho, então eu preciso ser independente, ninguém faz a minha cabeça e tal. Minha cabeça quem faz sou eu. Por isso que eu sou a favor do socialismo com democracia, por isso que eu não critico o PT, por isso que eu não critico o PCdoB, porque eu sou uma pessoa original, independente. Eu penso com a minha própria cabeça. Quer dizer, quando o stalinismo entrou em crise, a data é 56, tá certo? A burguesia, que já fazia uma campanha enorme contra o marxismo, usando o stalinismo como saco de pancada, conseguiu desenvolver ainda mais esse problema. Então, as forças políticas pequeno-burguesas que vão surgir, por exemplo, em 68, né, não é só aquelas que rejeitam a política do stalinismo. Esse que é o curioso. O cidadão podia chegar e falar assim, não, marxismo tudo bem. Agora, a política do stalinismo, de esmagar a revolução na Hungria, esse aí eu sou contra. Marxismo, mas com uma política verdadeiramente revolucionária. Não, eles deslizaram no terreno ideológico para posições que não eram, que era uma, digamos assim, uma mistura. Posições mais respeitáveis, até porque o movimento 68 foi um movimento em grande medida universitário. Muito radical, pequeno burguês, mas, tá certo? Não era um movimento... Aí se misturavam esses fatores. De um lado, a rejeição ao stalinismo, que tinha um conteúdo revolucionário, e de outro lado, da parte principalmente dos ideólogos, a tentativa de se desvencilhar, né, de ser um alvo do ataque da burguesia, porque você fica com uma pessoa não respeitável. Muito do que a pequena burguesia faz na política, se a gente perceber bem, é guiado por esse nobre sentimento de ficar bem na foto. Eles são capazes de sacrificar todo um programa político por causa disso. Né? Vocês podem ver, por exemplo, que hoje a esquerda pequena burguesa é assim. Por que ela está rachando com o PT? Por que existe um racha com o PT? Porque o PT está nas páginas dos jornais de direita, que são grandes jornais, né? Que formam uma opinião pública até certo ponto, aparecendo como um partido corrupto, partido de larápios. Quando o PT traiu as greves, eles não se incomodaram, nem se despentearam. Quando o PT fez em São Paulo, em Fortaleza, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, governos burgueses grotescos, ninguém se emocionou. Quando eles reprimiam os condutores em São Paulo, ninguém ligava. Aparecia Marilena Chauí,
grande filósofa da USP, tá certo? Para explicar para a gente, pobres mortais, que uma greve de condutores não é uma coisa democrática. Porque a greve de condutores, veja que horror, afeta os consumidores. Não é uma greve qualquer. Tá certo? As greves não podem afetar os consumidores. Você tem que parar a produção, mas o pessoal tem que continuar consumindo o produto. Ela não explicou como é que se daria esse milagre, tá certo? De você fazer uma greve na padaria e o pessoal continuar comprando pão. Tá certo? Isso ela não explicou. Mas ela explicou que no caso dos condutores era assim, por isso não podíamos permitir a greve dos condutores. Agora, com a corrupção, ela ficou na miúda, filosoficamente falando, certo? Não saiu em defesa do PT. Por quê? Porque queimou o filme. Esse aqui é o negócio. O prestígio do PT caiu lá embaixo. O pessoal do PSOL foi contra as alianças do PT contra a burguesia, com a burguesia? Nunca. A Heloísa Helena é precursora da aliança com a burguesia no Alagoas. Né? Ela nasceu de uma aliança com a burguesia como personalidade política do Alagoas. Um cidadão chamado Ronaldo Lessa. Um cara que perdeu o cargo também por corrupção depois. Então, quer dizer, é uma política de aparências. O PSTU ficou na direção da CUT durante anos, décadas. A CUT foi fundada em 83, eles ficaram de 83, tá certo? Até um ano atrás, 2004, 20 anos, 10 anos, né? Ficaram na direção da CUT. A direção da CUT foi aplaudida pelos empresários quando o Vicentinho foi eleito presidente da CUT. Os jornais todos estampavam as declarações amorosas dos empresários com relação ao Vicentinho. Esse sim que é um líder sindical, porque logicamente era um grande líder sindical, porque ele comia abertamente na mão dos patrões. Se ele fizer na CUT o que ele fez no ABC, né? Como, por exemplo, nos acordos das montadoras, onde ele pedia que toda a população fosse prejudicada e o governo desse isenção fiscal para as empresas estrangeiras fabricantes de automóveis, se ele fizer isso em escala nacional, será uma maravilha para os empresários, lógico. Isso daí não perturbou o PSTU. O Vicentinho ofereceu um cargo, o PSTU foi também aplaudir o Vicentinho junto com os dirigentes da Fiesp. Para ele estava tudo tranquilo. Tá certo? A hora que o Lula chegou no governo, que eles teriam que defender a política do governo também, aí eles raparam fora e agora eles ficam histericamente querendo obrigar todo mundo a sair da CUT porque a CUT está no governo. Bom, me desculpe, mas se eu não sair quando o PSTU estava na direção da CUT, tá certo? Lambendo a sola de sapato dos empresários, também não vou sair agora. Para mim não mudou nada. Eu não estou em busca de prestígio, eu não sou do PSTU. Eu não sou professor da UFRJ, eu não sou professor da URGS, da Unesp, da Unicamp, eu não sou nada, não quero nem saber. Está pegando mal para eles? Bom, problema deles. O que a gente pode fazer? O Lula fez a reforma da Previdência agora e pegou mal. Bom, mas o Vicentinho também tinha ajudado o FHC na reforma da Previdência. Só que aí não pegou mal. Então não dá. Fazer política assim não dá. É uma coisa tipicamente pequeno burguês. Um oportunismo, mas não é um oportunismo qualquer. É um oportunismo tipicamente pequeno burguês. Para a gente entender essa mentalidade que se criou, nós temos que entender isso. Né? O movimento de 68 é um movimento de características revolucionárias pela base. Mas as direções, elas estavam empenhadas em constituir uma nova ideologia, largando de lado o marxismo por causa do stalinismo. Então, quer dizer, essa ideologia aí não é que alguém escolheu para fazer isso e aquilo. É um produto das contradições próprias da pequena burguesia. Mas como a classe operária não tinha uma organização própria, então a gente caiu, a gente não, eles caíram nisso daí, né? No grupo 2, surgiram algumas dúvidas, uma até acho que você já comentou que esse negócio do maio de 68, né? Mas são mais dúvidas históricas. Seria o seguinte, qual a relação do revisionismo da Segunda Internacional com o marxismo ocidental?
o que foi a tendência empirista no Partido Comunista Francês na década de 60. Essa pergunta sobre o maio de 68, né, o que foi o maio de 68, qual a causa do negócio, e o que ocasionou a Guerra Fria. Então, o que é maio de 68? A tendência empirista no Partido Comunista, o que é? O estruturalismo marxista do Althusser? Eu acredito que sim, foi o Rodrigo que levantou a questão. Quem que perguntou? Acho que foi na primeira metade dos anos 60, no Partido Comunista Francês. Eu acho que é com Sartre, só que não seria o existencialismo. Acho que ele tinha uma coisa empirista que ele falava que eu não tenho esclarecimento. Assim. Ele falava o quê? Que ele falava um negócio empirista, só que eu não tenho clareza nisso. Era ele mesmo, não era? O próprio Sartre também falava do empirismo? A filosofia do Sartre parte do empirismo, né? Eu queria saber que Desenvolveu era todo um raciocínio bem mais complicado. esse empirismo dentro do Partido Francês. Bom, então, maio de 68, qual que é a dúvida? O que aconteceu? De onde surgiu maio de 68? Exatamente o que foi a maio de 68, eu também não sei. Essa mobilização de 68 foi uma mobilização estudantil, tá certo? E ela teve origem nas crises que o imperialismo estava criando, que são as crises que precedem a crise geral do imperialismo a partir da década de 70. Aparentemente foram acontecimentos desconexos que deram lugar ao maio de 68, por exemplo. A maior mobilização, ao contrário do que todo mundo pensa, foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qual foi a causa mais imediata dessa mobilização? A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã criou o clima de resistência dos estudantes à política imperialista. Aí, uma das mobilizações mais importantes foi na França. Na França, foi um protesto dos estudantes contra o regime de Gaulle. O regime de Gaulle ele atravessou uma série de crises internas, tá certo? Ele estabeleceu uma ditadura, que é a Quinta República, e depois ele atravessou uma série de crises internas. A crise maior de todas é a crise na Argélia. Tem aí esse filme famoso que retrata a Guerra da Argélia, né? Se chama Batalha de Argel, de um cineasta italiano. A crise argelina vai levar, inclusive, a crise argelina e a mobilização estudantil vão levar à queda do governo de Gaulle. No Brasil, por exemplo, foi a luta contra a ditadura militar de 64. Num dado momento, tá certo? Essas crises geraram uma mobilização grande dos estudantes, uma mobilização política. Uma mobilização geral da pequena burguesia, porque na maioria essas mobilizações eram de estudantes. Como resultado, tá certo, dos impasses dessa mobilização, nós vamos assistir na década de 70 o fenômeno do folquismo. Vão surgir aí os grupos guerrilheiros, tá certo? Em todos os lugares do mundo, inclusive na Europa. Por exemplo, na Itália vai aparecer aí as Brigadas Vermelhas. Na Alemanha vai surgir a fração do Exército Vermelho Baden-Meinhof. No Brasil vão surgir vários grupos guerrilheiros, a gente viu ontem lá. A LN, DPR, Vai Palmares, MR8, né? Isso daqui é pelo seguinte, um dos fatores que impulsionou a mobilização também foi a Revolução Cubana em 1959.
A Revolução Cubana é um momento de crise muito grande do imperialismo, né? Toda revolução desmoraliza o imperialismo, a gente tem que entender isso daí. Toda derrota provoca uma desmoralização. Por exemplo, a derrota do imperialismo na eleição aí da Palestina, isso daí vai provocar uma desmoralização do imperialismo. Porque a população, para que a população seja controlada pela classe dominante, a população precisa acreditar, antes de qualquer outra coisa, de que a classe dominante é forte. E de que toda a resistência às barbaridades da classe dominante vai ser esmagada a ferro e fogo. Se a população não acreditar nisso daí, ela tem uma tendência a se levantar, porque os problemas, as contradições são muito agudas, né? Então, por exemplo, o impasse do imperialismo norte-americano na Guerra do Vietnã, na década de 60, que a escalada norte-americana no Vietnã começa na década de 60, aí que eles começam a mandar tropas em grande quantidade. A derrota do imperialismo em Cuba, onde acontece uma revolução que eles não conseguem conter. A revolução em 59, eles tentam fazer o que eles fazem sempre. Bom, Fidel Castro é um democrata, ele não é comunista, vamos chegar num acordo, vamos pressionar, vamos estimular a ala moderada, como eles vão fazer com o Hamas agora. É uma política tradicional. Só que em 1961, tá certo? O impasse chegou no auge, aí você tem a operação montada pelo governo Kennedy, que é a invasão da Baía dos Porcos, né? E a invasão da Baía dos Porcos é um fracasso. No momento da invasão, Fidel Castro chama um grande comício em Havana e fala que Cuba é um país socialista, que as empresas capitalistas vão ser expropriadas, a resistência popular derrota todos os agentes do imperialismo dentro de Cuba, a revolução entra numa maré maior, né? Então, isso vai produzir toda essa crise, né? Na década de 70 vem o foquismo, e com a derrota da mobilização toda, né, os Estados Unidos vai criar aí uma rede de segurança nos países mais atrasados, na forma de ditaduras militares em todos os países. Em 1970 é o governo Médici, que é uma escalada da ditadura no Brasil, né? Aí nós temos a ditadura argentina de 76, a ditadura no Uruguai é por aí também, é nessa época, não me lembro bem, 70, 71. Pinochet é 73, se não me engano. E aí vem todas aquelas ditaduras. Na década de 70 e 80, né, as ditaduras que são colocadas lá como mecanismo de contenção, elas vão explodir, o próprio imperialismo vai lançar a política de remover as ditaduras e estabelecer regimes democráticos para conter as tendências revolucionárias das massas. Só mais uma coisinha sobre esse negócio de 68, que é o seguinte. A mobilização da pequena burguesia, em geral, né, a mobilização democrática da pequena burguesia, ela, em geral, é um prenúncio da mobilização dos operários, né? Em 68, por exemplo, a mobilização operária foi secundária em relação à mobilização estudantil. Não é que não houve. Houve mobilização operária, mas ela foi secundária. No Brasil, por exemplo, nós tivemos aí várias lutas acirradas da classe operária. Nós tivemos, a principal foi a mobilização em Osasco, né? Em Osasco, a direção sindical foi ganha pela por um setor de esquerda, e esse setor de esquerda fez uma greve geral, ocupou a Cobrasma em 68. O exército invadiu a cidade, inclusive invadiu as fábricas com tanques de guerra e tal. E teve a famosa mobilização de Betim em Contagem também em 68, e em Patinga teve um massacre muito grande de operários. O governador, na época, o Magalhães Pinto, mandou a polícia e o exército lá e eles fuzilaram, mataram, parece que 60 operários, um negócio assim. Mas foram fatos isolados, não foi um fato predominante. Agora, já, você vê, em 68, a gente teve essa mobilização. Em 78, tá certo? 10 anos depois, entram em luta os contingentes principais da classe operária brasileira. Por exemplo,
78 é a primeira greve do ABC. Então, aqui também, a mobilização da pequena burguesia, ela foi um prenúncio da mobilização operária. Bom, qual que era o outro fato? Fora o Partido Comunista Francês? Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria é anterior a esse processo que nós estamos analisando aqui. O que acontece é o seguinte, né? Vocês viram ontem que durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin, tá certo? Concluiu um pacto com o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Esse pacto aí, ele tinha uma característica contra-revolucionária. Bom, à medida que a política contra-revolucionária deu certo, o imperialismo, logicamente, que vai tentar ocupar o espaço, né, se aproveitando das tendências de direita. Então, em 1948, quando a economia europeia está numa paralisia total, os norte-americanos lançam o chamado Plano Marshall, que é um plano de investimento econômico na Europa. Tá certo? Bom, o Plano Marshall, os norte-americanos convidaram os russos a participar. Mas os russos analisaram a situação e falaram assim, se a gente entrar nessa mesma política do Plano Marshall, nós vamos nos transformar automaticamente numa colônia econômica do imperialismo norte-americano. Que é o que viria a acontecer com os países europeus. Eles estavam certos. Né? Então, o que o Stalin faz? O Stalin, ele decide romper o pacto com os norte-americanos na Europa e expulsar os representantes do imperialismo dos governos do leste europeu. E constituir, tá certo, uma zona de segurança militar e econômica na Europa contra a penetração do imperialismo. Então, o momento central aqui é dado pelo golpe na Tchecoslováquia, né, o chamado golpe de Praga, em 1948. Né? Em 1948, o governo da Tchecoslováquia era assim, era totalmente dominado pelo Partido Comunista e pelas tropas russas, pela burocracia russa que estava na Tchecoslováquia. Mas para manter uma certa aliança, eles montaram um governo de frente popular. E eles integraram no governo o Partido Socialista Tchecoslovaco. Só que o Partido Socialista Tchecoslovaco era um partido, eles reuniram o que sobrou dos políticos burgueses, da burguesia da Tchecoslováquia, e montaram esse governo para não ter que, por exemplo, colocar toda a indústria sob o controle do Estado, não ter que colocar o governo sob o controle dos operários de modo nenhum. Só que quando os norte-americanos lançam o Plano Marshall, então eles dão um ultimátum para os membros do Partido Socialista, que é assim, ou eles entram no Partido Comunista ou eles estão fora do governo. Aí se formam os partidos unificados, né? Se vocês conhecem a história do leste europeu, vocês vão ver que alguns partidos não tinham o nome de Partido Comunista. O Partido Comunista da Polônia era o POUP, né? P-O-U-P, Partido Operário Unificado da Polônia, produto desse tipo de operação. Mas aí o Stalin expulsa a burguesia do governo e estabelece uma forma burocrática de ditadura do proletariado no leste europeu. Aí é que começa a Guerra Fria. A Guerra Fria é o seguinte, como o imperialismo e a burocracia não conseguiam manter um status quo totalmente pacífico, eles estabeleceram um distanciamento. Né? Só que nós temos que entender o seguinte, os movimentos revolucionários que acontecem na Guerra Fria, eles são reprimidos tanto pela burocracia stalinista como pelo imperialismo. Eles não são apoiados pela burocracia e reprimidos pelo imperialismo. Isso é um mito que se criou depois.
Na Guerra do Vietnã, por exemplo, o próprio Che Guevara protestou. Quando falaram para ele que a União Soviética estava apoiando o Vietnã, ele falou assim, o apoio que se dá, ele não citou a União Soviética diretamente, mas ele falou o seguinte, o apoio que é dado aos vietnamitas é aquele aplauso, né, que a população dava aos gladiadores quando eles entravam na arena para enfrentar um leão. Quer dizer, um apoio puramente formal. O apoio tem que ser você se colocar do lado do cidadão, fazer pressão, mandar arma, mandar soldados. Coisa que a União Soviética no Vietnã nunca fez nada nem parecido com isso. O Vietnã não tinha força aérea, a artilharia do Vietnã não conseguia, de fato, atingir os aviões bombardeios monstruosos dos Estados Unidos. Os guerrilheiros tiveram que fabricar a maior parte das armas deles. Os russos, eles procuraram manter o acordo que tinha dividido o Vietnã do Sul do Vietnã do Norte. Então, a Guerra Fria foi isso daí. Havia uma tensão entre os dois blocos políticos, né, entre a burocracia e o imperialismo, e essa tensão, ela era resolvida através de um trabalho que a gente poderia chamar de trabalho de pinça. Quer dizer, tinha uma revolução, um atacava pela direita, outro atacava pela esquerda, mas não, e esmagavam a revolução. Aí os russos faziam propaganda de que os norte-americanos eram agressores e contra-revolucionários, e os norte-americanos faziam propaganda de que os comunistas eram monstruosos, queriam transformar o mundo todo em mundo comunista e acabar com a democracia em todos os lugares, mas isso era muito mais um jogo de cena do que um verdadeiro conflito militar e político. O macartismo, por exemplo, foi um episódio dessa etapa, né? A perseguição em Hollywood. Mas a perseguição em Hollywood também não foi isolada, né? Houve perseguição nos sindicatos e tal. Havia muita pressão contra os stalinistas e a esquerda em geral nos Estados Unidos. Bom, aí o que mais eram 4 coisas, um monte de coisas. Revisionismo. Então, isso, a questão do revisionismo da Segunda Internacional. Qual que é a questão? Durante a discussão da resposta, questionou se teria alguma ligação, né, com essa política na Segunda Internacional, o marxismo ocidental. Uma ligação entre o pseudo-marxismo ocidental e o revisionismo? Não, a ligação é evidente. Né? Aqui tem uma curiosidade que é a seguinte, se vocês leem os livros desse pessoal, desses intelectuais, eles vão usar, é uma tática literária deles, o ataque ao revisionismo da Segunda Internacional. Por quê? É a mesma metodologia pequeno-burguesa. O revisionismo reformista é uma coisa fracassada. Ninguém se identifica com isso, entende? Não existe uma corrente política reformista, revisionista, assim, aberta. Não existe ninguém que fale assim, não, esse Bernstein era um gênio. Isso aí não existe. E depois dos ataques do Lenin contra os revisionistas, contra a Segunda Internacional, eram ataques demolidores. Os integrantes da Segunda Internacional, já depois do revisionismo, atacaram a Revolução Russa, o Lenin escreveu um livro que era assim, a revolução, a ditadura do proletariado e o renegado Kautsky. O Lenin, ele tinha um método político que era o seguinte, um método marxista, que toda vez que ele se enfrentava num debate político dessa natureza, ele logo tratava de estigmatizar o adversário como um adjetivo, né? Então, por exemplo, ele apelidou os primeiros adversários dele no Partido Social-Democrata de marxistas legais, o que é muito depreciativo, né, como marxista legal. Tá certo? Parece um padre, um carola e tal. Depois ele atacou os outros e apelidou eles de economicistas. E aí ele apelidou o Kautsky de renegado. Quer dizer, renegado é ruim, né?
O cidadão defendia um negócio, de repente você passa a defender outro, é um renegar, renegou tudo aquele... Bom, então, com esse tipo de propaganda leninista, evidentemente, conforme eu falei anteriormente, queimou o filme da Segunda Internacional, né? A Segunda Internacional vai passar a história, social-democracia, durante um longo período, vai ser um palavrão. Então, daí que seja um alvo fácil, porque ninguém mais defendia isso daí. Até os próprios partidos socialistas não falam na Segunda Internacional nem nada. Eles falam de socialismo democrático, eles procuram apresentar uma outra feição. Porque isso aí ficou muito mal visto, né? Agora, apesar disso, por que eles falam isso? Eles falam isso para dizer o seguinte, que o materialismo da Segunda Internacional, que logicamente é um materialismo vulgar, um marxismo vulgar, mecanicista, tá certo? É um marxismo determinista. Por isso era reformista, você entende? A tese deles é essa. A Segunda Internacional era reformista porque acreditava nas leis da história. Então a tese seria o seguinte, como eles acreditavam nas leis da história, eles ficavam esperando que a história mesma fizesse a revolução, por isso eles eram reformistas. Bom, mas isso é uma falsificação total, é uma lenda. Não é assim. O Bernstein, o revisionismo dele consistia em negar que houvesse as tais leis da história. O livro dele nega todas as leis, né, que o Marx havia apresentado no Capital. Ele achava o seguinte, não tem lei da história nenhuma. A história não conduz o mundo para o socialismo. É mentira, é isso que ele falava. O socialismo será produto de uma vontade moral. E nesse sentido da vontade moral, o Bernstein está muito mais próximo dos pseudo-marxistas ocidentais, tá certo? Do que do marxismo de Marx, no materialismo histórico. Porque todos eles negam a ideia de que a história tenha leis. Só que eles, logicamente, não têm exatamente a mesma interpretação. Mas existe uma semelhança aí. O Engels ele fez parte da Segunda Internacional, foi da fundação. Marx, E o Bernstein era secretário dele, não era? Ou não? o Bernstein foi secretário dele uma época. Secretário assim, né? Foi aí que começou essa campanha contra ele, que chamou ele muito de determinismo. E agora que você falou... Aí o que acontece é o seguinte, a literatura é vasta, tem muita confusão. Uns, inclusive, dizem que o Engels, que as teorias do Bernstein teriam sido baseadas no Engels. Uns dizem que o Engels era um determinista, que era tão mecânico, tá certo? Que você ouvia ele ranger quando ele andava pela sala. E outros dizem que é o contrário, que ele é um cara metafísico e que foram as teses dele, esse negócio da determinação em última instância, não sei mais que outra frase, que levaram às posições idealistas do revisionismo. Agora, logicamente que isso é uma luta sem princípios, tá certo? Ou é uma coisa ou outra, né? Assim também não dá, né? Mas teve isso, tem esse negócio. A tentativa de identificar o Engels com o Bernstein, que é uma tentativa absurda. Os textos do Engels são claramente materialistas. O Bernstein aderiu a uma posição idealista, claramente. A posição política do Engels não tinha nada a ver com a dele. De um modo geral, né, a corrente prioritária da difamação do marxismo diz o seguinte, que de um lado tem Marx. Marx era bom, grande, poderoso. Por que será que Marx era bom, grande e poderoso? Porque o prestígio do nosso querido Karl Marx é muito maior do que o dos outros. Escreveu Capital. É evidente que ele era um intelectual muito superior à maioria dos intelectuais da época dele. Profundo conhecedor de filosofia, economia, um homem de uma leitura extraordinária. Tem todo aquele mito. Então é melhor não atacar o mito. Aí então eles decidiram atacar o Engels. Então teria o marxismo de Marx, tá certo? Só que Marx seria um marxismo estéreo, que não teria nenhum herdeiro verdadeiro.
E aqui a gente teria o marxismo de Engels, que teria dado lugar a duas vertentes nocivas. Uma, Plekhanov, Lenin, tá certo? E na medida que Trotsky aderiu totalmente ao leninismo, na sua maturidade, Trotsky. E outra seria Bernstein, Kautsky e a Segunda Internacional, de um modo geral. Se essa teoria, o problema é que as pessoas que formulam essas teorias vão formulando improvisadamente, eles não pensam no que eles estão falando. Se essa teoria fosse verdadeira, o marxismo seria a corrente mais de pensamento, mais estéril que já apareceu na face do mundo até hoje, que ninguém teria seguido Marx. Todo mundo seria seguidor de Engels. Marx teria desaparecido no meio do caminho, tá certo? Para ser retomado pela escola de Frankfurt, né? Pelo Lucas. Bom, já aqui também teria que incluir o Stalin, tá certo? Podemos deixar de fora o Stalin, que é para queimar mais o filme ainda, tá certo? Mas isso é tudo uma mitologia, isso daí é pura teologia, né? Teologia que é feita assim. Tem os demônios, tem as pessoas boas e más. Não tem nenhuma coerência no negócio. Tá certo? Fala. O Marx, ele também foi muito pichado numa determinada época da existência dele. O Capital ninguém leu. Na época dele ele era pichado. Depois ele ficou com prestígio, né? Então, qual que é a razão da mudança? Porque eu mesmo fico pensando, a análise dele, econômica, é explicada, inclusive na universidade, com ar de ciência. Ninguém dá para chegar lá e falar assim, não, isso aí não existe. Agora, seria muita concessão à sociedade burguesa a ideia de que ele é uma pessoa reconhecida porque a burguesia finalmente... A burguesia reconhece os verdadeiros talentos. Então não é isso. Veja o seu Fernando Collor de Mello, por exemplo. Que talento. Não, lógico que não é isso. Uhum. A razão é muito simples. A razão é que a social-democracia alemã, ela chegou a ter 110 deputados num parlamento de 400 e poucos deputados. Essa era a razão. A burguesia não podia tomar nenhuma decisão sem passar pela força material da social-democracia alemã. E Marx, graças à luta de várias pessoas, inclusive em primeiríssimo lugar do próprio Engels, né? O Engels não é apenas que ele era um admirador de Marx, porque você vê que a história ela precisa ser conhecida no detalhe. Se você não conhece no detalhe, você vai cometer erro. Engels achava, sinceramente, que Marx era a pessoa mais grandiosa que ele tinha conhecido. O que, vamos falar que é verdade, partindo do Engels, já é uma consagração, entendeu? Porque o próprio Engels era uma pessoa extraordinária. Mas não é, ele defendia o Marx, ele levantava o nome do Marx, não é apenas por causa disso, porque ele não era nenhum idólatra. Como eu admiro o Marx, vou levantar a bola dele. Não. A social-democracia alemã ela foi fundada por duas correntes políticas diferentes. De um lado, os seguidores de Ferdinando Lassalle, que eram os miseráveis reformistas e oportunistas picaretas, e de outro lado, os marxistas. Os lassallianos, que era um grupo pequeno burguês, eles hostilizavam o marxismo de uma maneira muito, muito intensa. Então, na Segunda Internacional, até a década de 70, mais ou menos, quando se realiza o Congresso da Social-Democracia de Erfurt, e se aprova o famoso programa de Erfurt, que foi redigido pelo Kautsky e corrigido pelo Engels, a divisão ideológica entre lassallianos e marxistas era muito acentuada. E o Engels, que era um cidadão, um militante extremamente combativo, ele queria extirpar o lassallianismo de dentro da social-democracia alemã. Então ele levantava o nome do Marx contra o nome do Lassalle.
né? Ele travou toda uma luta assim, Marx versus Lassalle, até que finalmente ele conseguiu eliminar totalmente o lassalianismo dentro da social-democracia alemã. Saiu vitorioso. Eliminar a política, as manias do Lassalle, mas não foi fácil. Teve muita discussão. Se vocês leem a biografia do Marx, do Mehring, o Mehring, numa coisa lamentável, faz toda uma preleção de que o Marx foi injusto com o Lassalle. Assim como o Marx teria sido injusto com o Bakunin, e teria sido injusto com todo mundo, finalmente. É o padre da social-democracia alemã, que é a justiça universal. O Engels não pensava assim. O Engels falou, o lassalianismo é um câncer, temos que extirpar. Então o Engels levantou o nome do Marx por causa dessa luta política. Falou, nós precisamos estabelecer o marxismo como sendo, né, a doutrina oficial da social-democracia, porque a outra doutrina é a doutrina de oportunista. Quer dizer, a pessoa que mais fez para consolidar o marxismo, tá certo? Como corrente ideológica e política foi o próprio Engels. Ele viveu muito mais do que o Marx. E ele fez isso daí com um cálculo político e tudo mais. Tá certo? Se não fosse ele, os outros não teriam feito. Os outros eram muito vacilantes. Esse Bernstein era muito vacilante. Esse Bebel também era muito prático, muito organizador, mas ideologicamente era muito dado à contemporização. E eles queriam, porque eles eram políticos práticos, congregar todo mundo. Então não queriam brigar com os lassalianos porque poderia perder gente no partido, para quê, né? Para ficar aquela tensão. Por isso o nome do Marx se colocou lá em cima. E na medida que a social-democracia se fortalecia, Marx se transformou num tabu. Ninguém falava mal do Marx. Por isso que falaram mal do Engels. A culpa disso daí, entre aspas, foi do próprio Engels, porque ele blindou o nome do Marx contra as críticas da pequena burguesia. Então a pequena burguesia atacava ele, que não tinha sido blindado por ninguém. O nome do Engels foi defendido depois disso, só um minutinho, foi defendido depois disso por Plekhanov, tá certo? Kautsky e o próprio Lenin. A corrente da Terceira Internacional ela é uma corrente totalmente partidária não de Marx, simplesmente, mas de Marx e Engels. Né? A ideia da dupla Marx e Engels é uma ideia da Terceira Internacional, tem a ver com a Revolução Russa. É uma tradição que se formou aí. No caso, no partido, a gente começou, uns anos atrás, uma campanha em torno do Engels. A ideia, o trabalho de mulheres mesmo, levantou muito o nome do Engels. Ontem, inclusive, aquela pergunta sobre Fourier, normalmente a gente, inclusive, coloca aquela frase do grau de desenvolvimento da sociedade, pode ser baseado pelo nível de desenvolvimento das mulheres, como sendo do Engels, porque foi ele que divulgou, foi ele que propagandeou a ideia do Fourier. Aí todo mundo errou nas encanas. Existe já sei lá, há uns 10 anos para cá, mais ou menos, uma política de, não vou colocar levantar a bola, mas divulgar os méritos e a posição do Engels no movimento operário. Eu sempre achei uma coisa normal, lógica, porque ele é uma pessoa importante, mas vendo esse panorama político, a ideia é essa, quer dizer, blindar o nome dele, já que o Marx a gente já é um nome blindado, quer dizer, criar uma nova, vamos dizer, usar o nome dele contra o ataque que é feito ao materialismo histórico, essa coisa toda? Uma ideia é essa daí. Na verdade, a coisa se coloca da seguinte maneira, né? Isso aqui é importante. Aqui nós estamos adiantando uma parte da exposição que eu acho que, inclusive, a gente não vai conseguir fazer, assim, seria uma conclusão geral do negócio. Que é o seguinte, qual é o truque ideológico? Qual é a operação ideológica? A operação ideológica é o seguinte, começa com esse corte, né? O que ele diz? Ele fala o seguinte, que os marxistas, muito preocupados com a história, com a economia, com a política, esqueceram um aspecto fundamental do marxismo, que é a filosofia. Você lê o livro e fala, mas qual é o problema, qual é o interesse desse cidadão com a filosofia? Porque filosofia em si, por mais importante que seja,
sempre vai ser uma questão menor em se tratando de marxismo. Por exemplo, se você vai analisar a sociedade, você não vai filosofar. Tem que ver a base material, tem que ver o desenvolvimento da economia, tem que ver as classes sociais. Né? Filosofia é uma coisa nesse sentido secundário, mas ele não, ele reintroduziu isso daqui. Bom, aí a segunda operação, o que que é? A segunda operação foi separar Marx de Engels. Por quê? Marx versus Engels. Por que separar Marx de Engels? Porque Engels foi a pessoa que, na maturidade do marxismo, mais escreveu sobre problemas filosóficos. Fez a defesa do materialismo, tá certo? Aí a gente tem o Ludwig Feuerbach, a gente tem o Anti-Düring, a filosofia da natureza. Enquanto Marx escrevia o Capital, que era a obra fundamental do marxismo, o Engels se preocupava com as questões, digamos assim, secundárias, mas também importantes. Bom, então você separa o Marx de Engels porque eles vão fazer a seguinte operação. Eles vão pegar o Marx e vão separar o jovem Marx do velho Marx. O velho Marx é o Marx do Capital. Né? O velho Marx é o cidadão que falou aqui, a gente analisou a frase dele, que os homens na produção da sua vida social, na produção social da sua existência, contraem entre si relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Quer dizer, ele é um Engels, o velho Marx. O velho Marx é um Engels, tá certo? Mas o jovem Marx não. O jovem Marx é o filósofo que está em transição entre o idealismo e o materialismo. Aí a gente pega os textos do Marx da Juventude, né? Que são textos, do ponto de vista dos mais antigos, dos posteriores à maturidade, são muito mais confusos. Não são propriamente textos idealistas, mas tem um vocabulário idealista, dá margem à especulação e tal. Então aqui a gente completa o ciclo. Né? Da filosofia, a luta Marx e Engels, contra o velho Marx, a favor do jovem Marx, ao idealismo filosófico. Aí nós chegamos no chamado marxismo ocidental, que é idealismo filosófico escancarado. Tudo isso para quê? Porque se você chegasse na década de 20, na década de 30, na década de 40, 50, 60, tá certo? E falasse assim, eu inventei o Horkheimianismo, todo mundo ia olhar e falar assim, mais uma mania de algum professor universitário neurótico, tá certo? Então, por que não pegar o prestígio da luta da Revolução de 48, né, do vibrante manifesto comunista, da organização de dezenas de milhares de operários na Primeira Internacional, dezenas de partidos de massa da Segunda Internacional, a Revolução Russa de 1917, e usar esse prestígio para apoiar uma teoria acadêmica banal que a gente inventou agora. Né? É uma operação, digamos assim, político-comercial que nós temos em vista. Como dar vida a uma teoria que não, ela mesma não tem vida nenhuma, como nós vamos ver hoje, que hoje nós vamos ver a escola de Frankfurt. Ela não tem vida nenhuma. Essa teoria é uma teoria totalmente banal. Se você é jovem, vamos pegar os jovens que estão nessa sala aqui. Você vai se empolgar com um professor universitário careca, gordo que nem o Adorno, com óculos de tartaruga? Mas quando você vê a Revolução Russa, né? Trotsky discursando nos soviets, aí vem propor para ele
que o governo bolchevique foi instalado ali na ponta da baioneta, através de um assalto armado ao Palácio do Inverno, tem que se coligar com os mencheviques que acabaram de ser derrotados. Ele fala, não, porque esses indivíduos se desgastaram, eles têm que ir para a lata de lixo da história. Então, é emocionante, é empolgante, tá certo? Parece um filme. O Adorno não, o Adorno parece a sua tia. Então não é empolgante, você entendeu? E não é empolgante mesmo. Ninguém vai se empolgar. Agora, se você colocar o Adorno, tá certo? Atrás da cabeça leonina do fabuloso Karl Marx, né? O cara que escreveu no Manifesto Comunista que a burguesia trema diante da simples ideia de uma revolução comunista. Nela, o proletariado não tem nada a perder a não ser os seus bilhões. Tem um mundo a ganhar. Quer dizer, isso é empolgante. Tá certo? Mas do livro do Adorno, né, o fetichismo na música e a regressão da audição, você dorme no meio de um desfile de escola de samba lendo esse livro aí. Esse é o problema. É uma operação de revitalização. É como, por exemplo, a Rede Globo pega um programa que está fazendo sucesso e põe aquele esquemão chato, né, da Rede Globo e mata o programa. O povo gostava, né? Tinha aquela mulher tem um papagaio. Ana Maria corria debaixo da mesa, falava da cachorrada e tal, um negócio popular, besta, mas popular. Aí o pessoal pega ela, põe na Globo, daí ela já fica dura, né? Você faz passar uma cola na mulher. Já começa a falar palavras estranhas e tal, aí o pessoal fala, é a tentativa de remoçar a Rede Globo. Fala. Você já respondeu a pergunta. Mandou você correr já. Quer perguntar sobre isso aí? Isso. Tá. Pronto. Faltou alguma coisa? O Partido Comunista Francês, né? Partido Comunista Francês. Bom, rapidamente, esse aqui nós não vamos discutir nesse curso já, que amanhã, hoje é o penúltimo dia, né? Nós vamos chegar lá, vamos ter que pegar em outra oportunidade. O que acontece é o seguinte, né? Ó, explicação simples. O Jean-Paul Sartre, vamos ver se a gente vê o Sartre amanhã, né? O filósofo burguês, né? A filosofia dele tem como ponto de partida o empirismo do Hume. A filosofia dele é baseada numa corrente filosófica alemã, que é a corrente da fenomenologia, do Husserl. Edmundo Husserl. Né? Que é a filosofia de que a gente só deve, tudo que a gente não vê, não é experiência própria, individual, etc. e tal, não faz sentido. Ele criou toda uma teoria. Bom, a teoria dele não era uma teoria só dele. Havia várias pessoas que estavam aí divulgando filosofias afins. Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus. Tinha toda uma onda em torno desse problema do existencialismo, tá certo? Bom, quando o existencialismo se desgastou, perdeu o vigor, o próprio Sartre já estava num negócio tentando misturar o marxismo com o existencialismo, etc. e tal, surge na jovem geração universitária, na década de 50, uma coisa chamada estruturalismo. Quem vai inaugurar essa história estruturalista, que também seria parte da nossa discussão, né? Mas não faz parte desse curso aqui, a gente não ia entrar nisso aqui. É o antropólogo, que inclusive esteve no Brasil e tudo, Claude Lévi-Strauss. A antropologia do Lévi-Strauss também é uma mistura
de ideologias. O marxismo, algumas ideias marxistas, mais ou menos, entram aí como ingrediente, tá certo? Bom, o estruturalismo foi uma moda terrível na França e no Brasil. O Brasil é um país onde o estruturalismo, assim como o positivismo na época do Comte, o estruturalismo também no Brasil foi uma moda total. E permanece ali como uma... Se que nem o Coliseu continua em Roma, né, as ruínas do estruturalismo continuam nas faculdades de literatura do Brasil inteiro. Os estudantes são obrigados, a contragosto, a estudar um Roland Barthes, né, Saussure, que é uma, na minha opinião, na minha modesta opinião, é a liquidação de qualquer possibilidade de análise literária, isso daí. Mas, enfim, é o que tem. Bom, esse estruturalismo, ele foi um fenômeno universitário muito marcante. O pessoal realmente gostou da ideia básica do estruturalismo, que é a seguinte. Em todas as atividades humanas existem estruturas subjetivas, tá certo? Que moldam essas atividades e que dão um sentido para essas atividades. Então, na antropologia, por exemplo, a gente poderia acreditar que o índio, ele usa arco e flecha e ele acredita num fetichismo lá qualquer, porque o nível de desenvolvimento das forças produtivas é muito baixo. Mas nós vamos aprender que não. Que em todas as sociedades há estruturas que são praticamente inatas ao ser humano, que determinam esse fetichismo, a religião, os mitos, toda a cultura do cidadão. A cultura é independente do estado material da sociedade. Daí a ideia, logicamente, que se a cultura é independente do estado material da sociedade, e se essa cultura é comum a todos os seres humanos, por que a gente se consideraria uma civilização mais avançada do que, por exemplo, sei lá, a Confederação dos Tamoios foi esmagada pelos portugueses no século XVI? Não tem sentido nenhum. Só porque eles usavam arco e flecha e a gente usa um tanque de guerra, um caça supersônico, a estrutura, né, cultural é a mesma, só muda de forma. O que a gente fala hoje, tal coisa, é a mesma coisa que ele falava. A mesma estrutura está por detrás do fenômeno, tá certo? Bom, essa ideia da estrutura, isso daí que é uma muleta intelectual fantástica, pode ser aplicado, se vocês pararem para pensar, a todas as ciências humanas. Tudo tem uma estrutura. Basta você correr atrás. Então, eu ouvi uma frase uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, que a mente humana, ela é uma estrutura de palavras. Tá? Daí saiu a psicanálise estruturalista. Lacan. Tá certo? Aí, bom, aí a gente tem, por exemplo, as análises da estrutura da linguagem. Roland Barthes e outras figuras. Muita influência na cultura literária brasileira da década de 50 e 60. Antropologia, sociologia estrutural, as estruturas sociais. Aí, então, fica até parecido com Marx, estrutura, superestrutura e tal. E assim vai. Abrangeu um número enorme de disciplinas isso daí. E, logicamente, não poderia faltar, tá certo? Surgiu o marxismo estruturalista. Autocerto. Que vai também substituir todas as... Vai começar falando da estrutura, superestrutura, e vai substituir tudo isso daí por estruturas também metafísicas que ele descobre na racionalidade, etc. e tal. Como é que se diz? Um surto de racionalismo tardio na filosofia francesa, que sempre foi racionalista, né? E aí esse surto de racionalismo tardio, curiosamente, né, um autor que fala do estruturalismo destacou o seguinte, que eles todos tiveram um fim que não tem nada a ver com o racionalismo. Se Althusser teve um surto psicótico e estrangulou a mulher. E os outros todos acabaram morrendo ou sofrendo acidentes misteriosos que você vê que tem causas claramente irracionais. E aí o estruturalismo acabou quando quase todos eles entraram em curto-circuito ao mesmo tempo, né? O Althusser e os outros.
Mas isso foi uma moda poderosíssima, né? Quando eu estudei na Faculdade de Letras da USP, e isso daí era um negócio, nossa, eu olhava assim, bestificado para aquele negócio, achava horrível, mas ficava ao mesmo tempo assim, bom, mas os professores todos são estruturalistas, como é que pode ser então? Então, o negócio é esse daí. Althusser era stalinista, membro do Partido Comunista Francês. Então, é uma filosofia que vem se desenvolvendo a partir daquela raiz, né? Quem que É da linguagem. Se a linguística é baseada nessa ideia estruturalista, né, de que a linguagem é uma estrutura que já nasce com o homem e tal, né? Isso aí é mais verossímil do que outras estruturas. Porque a linguagem, evidentemente, que ela tem uma estrutura. As linguagens, inclusive, embora haja linguagens muito diferentes, as estruturas são, inclusive, parecidas das diversas linguagens. Isso daí deu margem que, no que diz respeito ao estruturalismo linguístico, ele tivesse um maior voo, né? Na política, no resto, isso aí fracassou mais ou menos rapidamente. Ele sobrevive muito na antropologia, que é onde ele surgiu, e na literatura. O estruturalismo sociológico não é muito bem visto hoje em dia, filosófico menos ainda, político de jeito nenhum. Vamos lá? Saber rapidamente assim, quais seriam os ingredientes marxistas que Lévi-Strauss acrescenta, se é a questão da dicotomia, enfim, o que é, assim. Bom, aqui eu teria um pouco de dificuldade de falar assim, de bate-pronto, você entende? Mas o ponto de partida dele, né, é uma tentativa de desmistificação das teorias que sejam racistas, colocar tudo sobre uma base histórica, cultural. Realmente eu não tenho um conhecimento aprofundado. Precisaria ler os livros dele, coisa que eu não tive ainda a oportunidade. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu li a respeito dele, é isso daí. Ele tomou como ponto de partida o problema do desenvolvimento histórico da sociedade, para desmistificar teorias que na antropologia eram de tipo positivista, anteriores, né? Que procuravam uma base naturalista. Agora, no meu entendimento, né, eu vi um crítico não, uma pessoa que expunha a teoria dele falando isso aí. No meu entendimento, essa teoria não é propriamente marxista, mas é um culturalismo, tá certo? O culturalismo ele é muito confundido com o marxismo. Então, por exemplo, o cidadão fala assim, o que determina o rumo da sociedade é a raça, na tentativa de estabelecer uma base naturalista para a interpretação social. Os culturalistas vão falar que não, que é a cultura. Ao falar de cultura, eles sempre falam também da cultura material, não só da cultura espiritual, né? Aí se aproxima do marxismo e causa uma certa confusão. Mas no meu entendimento não tem nada a ver uma coisa com a outra. O marxismo não é análise da cultura, o marxismo é uma parte da ideia do desenvolvimento das forças produtivas, da estrutura e da superestrutura.